Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre estrutura judiciária. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Na outra aula que nós upamos aqui no canal, eu falei sobre a jurisdição una e indivisível. E às vezes surge aquela questão, mas se a jurisdição é indivisível, como é que nós temos um poder judiciário com tantos ofícios diferentes? Como é que nós temos justiça federal, justiça estadual? Não deveria ser uma coisa só, una e indivisível? Bom, nós temos que pensar que essa estrutura organizacional do Poder Judiciário, ela está relacionada com a competência funcional. A competência funcional, que é a competência vista como uma aptidão legal ou constitucional para a prática de atos jurisdicionais válidos, né? A competência funcional, ela leva em consideração a função para a qual o órgão judiciário foi criado. E aí nós temos justiça comum e justiça especializada, quer dizer que aquele órgão, ele foi criado para atuar em causas específicas, ele é especializado para isso, ou aquele órgão, como acontece na chamada justiça comum ou nas varas comuns, aquele órgão judiciário, ele é criado para atuar na competência residual. O que não é especializado é residual para comum. Então isso é competência funcional. Primeiramente, a competência funcional, ela é dividida num plano horizontal. Vamos pensar em juízo de primeiro grau para ficar mais fácil visualizar. Seguindo a sequência da Constituição Federal, nós temos, primeiro, Justiça Federal, que tem a sua competência criada para julgar causas que envolvem a União, que envolvem empresas públicas federais e todas aquelas pessoas que estão presentes lá no artigo 109 da Constituição Federal. Depois, nós temos a Justiça do Trabalho, que é um ramo da Justiça Federal também, especializada em processar e julgar questões que envolvem relações de trabalho e emprego. Temos a Justiça Eleitoral, que eu acredito que é bem óbvia a sua competência, a sua função. A Justiça Militar, que julga exclusivamente crimes de militares no exercício da função. E aí ela pode ser Justiça Militar Estadual ou da União, conforme estamos falando aí de um militar da Polícia Militar Estadual, por exemplo, ou das Forças Armadas. E por fim, nós temos a Justiça Estadual. Como eu disse antes, possui competência residual. Tudo que não for para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho, para a Eleitoral e para a Militar, vai para a Justiça Estadual como uma forma residual de competência. Tá? Isso não quer dizer que é mais ou que é menos, é apenas uma organização da estrutura judiciária. Agora, num plano vertical, a estrutura judiciária, ela exerce atividade escalonada. Temos primeira instância, segunda instância e instâncias especiais. Não existe uma terceira instância no processo brasileiro. Muita gente confunde, tá? Então, a primeira instância, juízos de primeiro grau. Aí nós temos as varas, compostas por cartório e gabinete, cada vara é composta pelos dois elementos, e o juiz titular da vara é o, vamos dizer assim, o primeiro corregedor do cartório e do gabinete, é ele que controla. Aí nós temos, depois do primeiro grau, nós temos o segundo grau, que são os tribunais estaduais, como por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado. Nós temos os tribunais regionais federais, como por exemplo, das regiões, né? O Tribunal Regional Federal da região, nós temos o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT,
E aí nós temos os tribunais da União, que são instâncias especiais, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. São instâncias especiais. Por quê? Vamos pensar o seguinte: o juiz de primeiro grau dá uma sentença. Você apela para o Tribunal de Justiça do Estado. Qual vai ser o fundamento da sua apelação? É livre. Você pode até apelar porque achou a sentença injusta, é livre. Aí o tribunal lhe deu o acórdão. Você quer ir para o STJ? Pode? Depende. Por quê? Porque este recurso para o STJ, ele será um recurso de fundamentação vinculada. Só cabe se o tribunal local, com o seu acórdão, violou norma infraconstitucional. Aí sobe, se não termina ali. Essa atividade escalonada também é uma forma de organização judiciária. Dentro do primeiro grau, nós ainda temos varas especializadas, né? Por exemplo, a Justiça Estadual, ela possui, normalmente, uma série de varas especializadas nas comarcas. As mais comuns são vara de família, vara da Fazenda Pública, vara de direito bancário, né? E se não for uma causa para uma vara especializada, vai para as varas comuns, varas cíveis comuns. Muito obrigado pela sua atenção, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e curtir o vídeo. Muito obrigado.